No momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 22 de maio, o Brasil já ultrapassou a marca de 6.000 mortes pelo coronavírus. Na verdade, esse número foi até ontem e a tendência agora é de aumentar, infelizmente. E eu li um texto no Twitter do Bolívia Zica, que é um personagem do canal Desimpedidos, e que traduz muito bem aquilo que eu sinto e que eu acredito que milhões de brasileiros também sintam, que é a impotência, a tristeza, o descontentamento por ver tanto potencial que o Brasil tem sendo desperdiçado e num momento que isso não poderia acontecer. E eu vou ler esse texto como forma de desabafo, porque está sendo muito difícil para todo mundo, para quem está realmente levando isso a sério, entendendo a gravidade da situação, está sendo muito difícil, porque além de você saber, infelizmente, o que vem pela frente, você olhar para o seu lado e ver talvez um companheiro de trabalho, um familiar que não acredita em nada disso e que se expõe ao risco, que te expõe ao risco, e é muito triste, porque é desolador, e você olhar e saber exatamente de onde vem tudo isso, só não entender o porquê, o que está levando o governo a agir dessa forma. Será que é maldade? Será que é só despreparo, incompetência? Eu vou ler o texto porque realmente traduz, ele escreveu ali muito do que eu sinto e, como eu disse, milhões de brasileiros, eu acredito que até milhões de eleitores do Bolsonaro. Eu não fui eleitora dele, eu não consigo eleger uma pessoa que pensa e fala daquela forma, mas eu entendo que muita gente votou nele por desespero, por esperança, enfim, e que agora não está conseguindo mais olhar e entender o que esse homem pensa, o que ele faz. Eu vou ler o texto. Senhor Jair Bolsonaro, sei que você não perderia seu precioso tempo lendo esse fio, deve estar ocupado atirando. Sei também que vai ter um monte de seguidor seu me xingando. Vou tentar deixar de lado a revolta e fingir que sou um amigo, como você finge que é presidente. Não sei se já deu para perceber, mas a campanha acabou. Faz 1 ano e meio que você é presidente. Até agora você não agiu como tal. Quando você é eleito chefe de Estado, governa para todos, ou pelo menos deveria. O país não se resume ao cercadinho de bajuladores que riem dos absurdos que você fala em Brasília. São 210 milhões de pessoas que precisam do seu cuidado e sensibilidade. Sei que são coisas que você não cultiva, já que prefere o eterno embate, o bate-boca, a intimidação, o desrespeito e os inimigos, que são cada vez maiores. Mas muitos que ajudaram a te eleger já nem podem ouvir a sua voz. O que aconteceu na sua vida de tão traumático para você acordar e levantar da cama todos os dias com tanto rancor? Você deveria ser um homem realizado por ter chegado onde chegou. Foi um milagre, só que ao contrário. Não é possível que existam apenas sombras na sua alma. Num cantinho bem escuro e escondido deve brotar a vontade reprimida de ser uma pessoa mais legal. Dá para ver na sua cara que você está cansado, abatido, perdido, afogado na sua própria arrogância. Não enxerga, não escuta, como se soubesse de tudo. E convenhamos, você não sabe de quase nada. Repete a mesma meia dúzia de ideia torta concebida há décadas. Despreza o conhecimento, a cultura e a chance de ser um indivíduo cada dia melhor. Afinal, estamos nesse mundo a troco de quê? Se você sonhava com uma guerra, garanto que a presidência não é o lugar. Um presidente não pode ser movido a ódio. Não tem como dar certo, nem para você e nem para o Brasil. Parece um caminhão sem freio, desgovernado, sempre na contramão, cuspindo fogo pelas janelas, incapaz de olhar no retrovisor, mudar de pista, descobrir um novo caminho, apreciar a vista. Você prefere meter o pé no acelerador cada vez mais, atropelando tudo que vê pela frente. Não tem um momento de lucidez, reflexão, revisão de conceitos. Nunca se ouviu uma mensagem positiva de união, conforto, um sinal de evolução, uma retratação, uma luz, só trevas. O prazer de ser a pedra no sapato, o cisco no olho, a farpa enterrada na carne. De onde vem estômago e estoque para tanta briga? Deve haver um sério conflito aí dentro da sua cabeça e do seu coração. Um monstrinho que precisa ser alimentado diariamente com o pão que o diabo amassou. Como se não bastassem todos os problemas, mais de 5.000 pessoas, 6.000 agora, já morreram. E a conta vai piorar. A cada dia 500 brasileiros deixam de respirar. E daí?
E daí que muita gente precisa do emprego, precisa sair de casa, precisa de comida na mesa. Cada um sabe onde aperta o seu calo. Isso beira a psicopatia. A morbidez é macabro. Tenha o mínimo de humildade para buscar orientação, ouvir especialistas e acreditar na ciência, antes de vociferar o decreto supremo de seu achômetro, baseado no mestrado que seu umbigo concluiu no quartel à base de cloroquina vencida. Ser presidente é outra coisa. Enquanto você continua bancando o palhaço Crust, o único a rir das suas piadas, o buraco só aumenta e ele vai te engolir também, no Congresso, na Polícia Federal, onde for. Para você que tanto combate o isolamento, é melhor já ir se acostumando com ele. Esse é o texto, ele fez um desabafo ali, eu li esse texto ontem e eu falei, eu quero também desabafar, emprestar esse texto dele, porque são palavras que traduzem assim a perplexidade que a gente sente, o desalento que a gente sente por saber que a gente está em risco, a família da gente está em risco, os amigos da gente estão em risco e as pessoas que poderiam tomar conta, que poderiam agir, não estão agindo por pura arrogância, por puro desconhecimento, por incompetência, como eu já falei. E eu queria deixar registrado aqui, porque a única coisa que a gente pode fazer agora é ficar em casa, se manter em casa o quanto puder, da forma que puder, tentar preservar a nossa família, nossos amigos, aqueles que estão perto da gente, rezar para que as outras pessoas se deem conta de que não é mentira, de que não é invenção, não tem caixão sendo enterrado vazio, não tem aumento mentiroso de número de casos, não tem nada, não é uma conspiração contra ninguém. Infelizmente isso está acontecendo, aconteceu em outros países muito mais ricos e muito mais preparados do que a gente. Então aqui, a hora que a curva realmente se acentuar, dificilmente a gente vai sair disso de um jeito bom. Eu queria só isso, deixar registrado e desabafar e esperar que daqui a alguns meses, quando tudo isso passar, que essas pessoas que ainda não se deram conta da figura que Jair Bolsonaro é, daquilo que ele representa, de tudo de ruim que ele representa, independente de política, porque a campanha política acabou, como a gente já falou, ele é o presidente, ele não está competindo com ninguém, ele ganhou, ele deveria fazer o melhor trabalho que ele pudesse, ele tem a chance de mostrar que ele realmente é diferente no setor, na questão política. Só que ele está mostrando que ele não está mostrando, ele sempre mostrou, mas ele está se revelando pior do que ele já era, muito pior. Então que depois que tudo isso passar, que a gente enfrente isso da melhor forma e todo mundo resista a isso tudo que vai acontecer, mas que as pessoas se deem conta de que ele não é o caminho, ele não vai levar a gente para lugar nenhum, pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que qualquer outra pessoa que estivesse lá conduziria o Brasil de uma forma diferente e passaria sim pela dificuldade, como todos os outros países passaram, mas não teria esse descaso, não teria essa incompetência, sabe? Não levaria o Brasil assim para esse buraco moral que está sendo levado. A gente vê hoje em dia profissionais da saúde sendo agredidos por pessoas que acham que eles estão mentindo, que eles estão inventando. Você vê vídeos verdadeiros de postos de saúde onde os médicos, onde os enfermeiros estão sendo xingados de mentirosos, porque a família não acredita que o paciente foi vítima da doença, porque ela ouve na televisão, ela ouve do presidente dela que não é bem assim, que isso é uma gripezinha, que isso que está passando já, que os governadores estão fazendo isso para derrubar. E aí a pessoa humilde, sem informação, ela acredita naquilo ali que ela está ouvindo, e o profissional de saúde que já está passando por tanta coisa, que já está tão sobrecarregado com aquilo tudo ali, que ele está vendo gente que poderia sobreviver, que não precisaria estar ali, e ele tem que aguentar ainda isso, esse outro lado. Então, qualquer outra pessoa que estivesse lá e não tivesse essas atitudes que ele tem, não levaria o Brasil para esse esgoto, para essa tão baixo, para esse nível tão rasteiro que a gente chegou. Então, que depois que tudo isso passar, que a gente se dê conta, que todo mundo se dê conta
de que não é o caminho, não é que ele é informal, não é que ele é sincero, não é que ele fala o que pensa, não. Ele é incompetente, ele é asqueroso, ele é uma pessoa que tem só coisas ruins dentro dele. E não vai ser disso que a gente vai precisar depois para enfrentar o que vai vir depois. Porque depois que isso tudo passar, que sejam testadas e aprovadas as vacinas, os medicamentos, que a curva de contágio diminua, que a gente se adapte de alguma forma a uma nova rotina, a gente ainda vai ter muita dificuldade econômica, dificuldade com os milhares e milhões de desempregados que estão por aí e ainda vão estar. E não vai ser nesse clima de ódio, de briga, de confronto que a gente vai resolver.